Olá, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, vamos mergulhar juntos em uma passagem riquíssima do Evangelho de Lucas. Capítulo 19, versículos de 11 a 28. É a parábola das 10 minas, uma história que Jesus conta quando está se aproximando de Jerusalém. Muitos pensavam que o reino de Deus estava prestes a se manifestar de forma imediata e gloriosa. Mas Jesus, com sua sabedoria infinita, nos oferece uma perspectiva diferente. Vamos começar com a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, como Jesus estivesse perto de Jerusalém e eles pensassem que o reino de Deus ia se manifestar logo, ele acrescentou uma parábola. Disse ele: um homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas e disse: negociai com elas até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Quando ele voltou, investido da autoridade real, mandou chamar os servos a quem havia entregue o dinheiro, para saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Ele lhe disse: tu também, recebe o governo de 5 cidades. Chegou o outro e disse: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Retiras o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Ele lhe disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste o meu dinheiro no banco? Na minha volta, eu o retiraria com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai dele a mina e dai-a, aquele que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem, será dado mais. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é uma parábola forte, não é mesmo? Cheia de detalhes que merecem nossa atenção. Primeiro, vamos entender o contexto. Jesus está a caminho de Jerusalém. A multidão está empolgada, esperando uma manifestação espetacular do Messias. Talvez uma revolução política que expulsaria os romanos. Mas Jesus usa essa parábola para ajustar as expectativas e ensinar sobre a natureza do seu reino e a nossa responsabilidade dentro dele. O homem nobre, que vai para uma terra distante para ser coroado rei, é o próprio Jesus. Sua partida representa sua ascensão ao céu e sua volta, sua segunda vinda, o juízo final. Nós somos os servos a quem ele confia suas minas. Uma mina era uma quantia significativa de dinheiro na época, representando os dons, talentos, oportunidades e a própria fé que Deus confia a cada um de nós. O que me chama muito a atenção é a instrução do rei: negociai com elas até que eu volte. Ele não diz guardem, mas negociem. Isso implica ação, movimento, risco, criatividade. Deus não nos dá dons para serem escondidos ou guardados por medo. Ele nos convida a investir o que recebemos, a fazer esses dons frutificarem para o bem do reino. Veja o exemplo dos 2 primeiros servos. Um multiplica por 10, o outro por 5. Ambos são elogiados como servo bom e recompensados generosamente, não apenas com mais dinheiro, mas com responsabilidade, com governo sobre cidades. Isso nos mostra que a recompensa de Deus não é apenas material, mas é uma participação maior na sua obra, uma confiança ainda maior. O que importa não é a quantidade exata que cada um produziu, mas a fidelidade e a diligência em usar o que foi dado. Agora, vamos olhar para o terceiro servo, o servo mau. Qual foi o problema dele? Ele não perdeu a mina, ele a guardou cuidadosamente. O problema foi a inatividade, a paralisia causada pelo medo. Ele tinha uma visão distorcida do seu senhor. O via como um homem severo, injusto, e essa imagem errada
o levou a não fazer nada. Ele enterrou seu talento por medo de falhar, por medo do próprio Senhor. Quantas vezes nós agimos como esse servo? Quantas vezes o medo nos paralisa? Medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de não sermos bons o suficiente. Usamos desculpas para não servir, para não evangelizar, para não usar os dons que Deus nos deu. A resposta do rei é dura. Eu te julgo pela tua própria boca. Ele usa a própria desculpa do servo contra ele. Se você sabia que eu era exigente, por que não fez o mínimo, que seria colocar o dinheiro no banco para render juros? Essa parte nos ensina que a omissão também é uma escolha e tem consequências. Não fazer nada, quando poderíamos fazer algo, é uma falta de fé e de amor. É desperdiçar a graça que recebemos. A mina é tirada dele e dada ao que mais produziu, com a frase enigmática: a todo aquele que tem, será dado mais, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso não é sobre riqueza material, é sobre a dinâmica da graça. Quem usa os dons de Deus com generosidade, recebe ainda mais graça, mais oportunidades, mais vida. Quem se fecha no seu egoísmo e medo, acaba perdendo até a pouca fé e vitalidade que tinha. A vida espiritual é como um músculo, ou usamos e ele se fortalece, ou ele atrofia. E a parte final, sobre os inimigos, é uma linguagem forte, típica das parábolas daquele tempo, para mostrar a seriedade da rejeição a Cristo. Os concidadãos que não queriam que ele reinasse representam aqueles que ativamente rejeitam Jesus e seu reino de amor. A consequência final dessa rejeição é a separação definitiva de Deus, que na linguagem bíblica é descrita como morte. Então, o que essa parábola nos diz hoje? Ela nos chama a um autoexame. Quais são as minas que Deus me confiou? São meus talentos musicais, minha capacidade de ouvir os outros, meu tempo, meus recursos financeiros, minha inteligência, minha fé. Estou negociando com elas? Estou investindo esses dons no serviço a Deus e aos irmãos? Ou estou como o terceiro servo, com a minha mina guardada num lenço, paralisado pelo medo, pela preguiça ou por uma imagem distorcida de Deus? Este evangelho é um chamado à ação, à coragem, à criatividade do amor. Deus confia em nós. Ele nos capacita e nos chama a sermos seus colaboradores na construção do reino. Não um reino que virá de forma mágica, mas um reino que cresce aqui e agora, através dos nossos pequenos e grandes gestos de fidelidade. Vamos então fazer uma breve oração, colocando diante de Deus tudo o que essa palavra despertou em nossos corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra que nos desafia e nos encoraja. Obrigado pelos dons, pelos talentos, pelas minas que o Senhor confiou a cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, somos como o servo medroso. Temos medo de arriscar, medo de falhar, medo de nos expor. Guardamos para nós mesmos aquilo que recebemos para partilhar. Pedimos perdão pela nossa omissão, pela nossa preguiça e pela nossa falta de confiança em Ti. Liberta-nos de toda imagem distorcida que temos de Ti, que nos faz vê-lo como um juiz severo e não como um pai amoroso que confia em seus filhos. Dá-nos, Espírito Santo, a coragem e a criatividade dos primeiros servos, que possamos negociar com os dons que recebemos, multiplicando o amor, a paz, a justiça e a esperança no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Ajuda-nos a entender que ser fiel no pouco é o caminho para receber maiores responsabilidades no Teu reino, que não queiramos enterrar os talentos, mas sim coloca-los a serviço, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino aconteça entre nós, que a nossa vida seja um investimento de amor que produza frutos para a eternidade. Amém. Que essa reflexão nos inspire a sermos servos bons e fiéis, que ouvem o chamado do Senhor e se colocam em movimento. Não tenha medo de usar o que Deus te deu. Comece hoje, no pouco, no simples, e veja a graça de Deus se multiplicar em sua vida. Muito obrigado por me acompanhar nesta meditação. Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Deixe seu comentário sobre quais dons você sente que Deus te chama a colocar em ação. Que Deus abençoe imensamente o seu dia e a sua semana. Fique na paz de Cristo e até a próxima.